O sol da tarde pintava de dourado os vitrais do Copacabana Palace quando Aline Castro deu o último retoque no batom. Seu reflexo no espelho triplo mostrava uma mulher de 45 anos com traços suaves, mas marcados por uma tristeza que os anos não haviam apagado completamente. O vestido de noiva branco, com delicadas aplicações de renda francesa, caía em cascata sobre seu corpo como uma segunda pele, cada curva desenhada para lembrar a elegância clássica que sempre a caracterizara. "Está perfeita, senhora Castro", murmurou Sofia, a jovem costureira que ajustara o vestido por 3 semanas seguidas. Seus dedos ágeis alisaram uma prega quase imperceptível no tecido. "O senhor Marcelo vai ficar sem palavras quando a vir." Aline permitiu-se um sorriso pequeno, mas genuíno. Marcelo, ou Marcos, como todos o chamavam, tinha mesmo esse efeito nas pessoas. Desde o dia em que chegará para cuidar dos jardins da mansão Castro, 3 anos atrás, trouxera consigo uma luz que a casa não via desde antes. Marta, a governanta que servia a família Castro há 40 anos, entrou no camarim carregando uma caixa de madeira entalhada. "Chegou agora para a senhora", disse, colocando-a com cuidado sobre a penteadeira. O aroma de jasmim e madeira envelhecida preencheu o ar quando Aline levantou a tampa. Dentro, sobre um tecido de veludo azul, repousava um único lírio branco, a flor que seu falecido filho Gabriel tanto amava, e um cartão escrito à mão: "Hoje plantamos uma nova vida juntos. Te amo, Marcos." As lágrimas ameaçaram o rímel à prova d'água, mas Aline conteve-se. Olhou para a foto em miniatura de Gabriel que mantinha escondida no estojo de joias, como sempre fazia nos momentos importantes. O menino sorria em sua formatura do jardim de infância, as bochechas rosadas, os olhos cheios de vida. Ela sussurrou: "Você aprovaria dele, não é, meu anjo?" antes de guardar o porta-retratos novamente. Lá fora, os primeiros acordes de A Thousand Years começaram a tocar. Sofia ajustou pela última vez o véu de tule que caía em cascata pelas costas de Aline, enquanto Marta abria a porta do camarim. O corredor que levava ao salão principal estava forrado com pétalas de rosa branca, as mesmas que Marcos cultivara com tanto cuidado nos últimos anos. "Está na hora", disse Marta, seus olhos marejados. "Ele está lindo de se ver. Toda a cerimônia está perfeita." Aline respirou fundo. A caminhada até o altar parecia ao mesmo tempo curta demais e longa demais. Cada passo a levava para mais perto de um novo começo e mais longe da dor que carregara por tanto tempo. As portas duplas do salão principal se abriram, revelando os 200 convidados que se levantaram em uníssono. E então ela ouviu. Marcos esperava sob o arco de flores brancas, seu terno azul marinho realçando os ombros largos e a postura ereta. Quando seus olhos encontraram os de Aline, um sorriso tão puro e aberto iluminou seu rosto que vários convidados suspiraram. Suas mãos, normalmente marcadas pelo trabalho no jardim, estavam cuidadosamente cuidadas para a ocasião, mas ainda mantinham a força e o caráter de quem trabalhava com a terra. O padre Sorrentino, que batizara Gabriel anos atrás, aguardava com uma expressão serena. Quando Aline chegou ao altar, Marcos estendeu a mão para ela, seus dedos firmes e quentes envolvendo os dela com uma segurança que fez seu coração acelerar. "Você está incrível", ele sussurrou, sua voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. "Mais linda do que todas as flores do jardim juntas." Aline sentiu as faces esquentarem. Depois de 3 anos de amizade, de tardes compartilhadas cuidando das rosas que Gabriel tanto amava, de conversa sincera sob a varanda durante tempestades, aquele momento parecia ao mesmo tempo inevitável e milagroso. O padre começou a cerimônia com palavras de amor e renovação, mas Aline mal conseguia prestar atenção. Seus olhos estavam fixos em Marcos, na maneira como seus olhos verdes brilhavam, na pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, resultado de uma queda quando criança, como ele lhe contará uma vez. Quando chegou a hora dos votos, Marcos surpreendeu a todos ao retirar do bolso interno do paletó um pequeno livro encadernado em couro. "Eu escrevi meus próprios votos", disse, sua voz clara e firme ecoando pelo salão silencioso, "porque prometi a mim mesmo que, se um dia tivesse a chance de amar novamente, faria direito." Aline sentiu as primeiras lágrimas escaparem quando ele começou a ler. Aline,
Você me ensinou que o amor não é sobre grandes gestos, mas sobre pequenos momentos. Sobre regar as plantas juntos. Sobre risadas compartilhadas. Sobre lembrar. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração parar por um instante. Sobre lembrar aqueles que partiram, enquanto abraçamos aqueles que ainda estão aqui. Eu prometo ser seu parceiro, seu amigo, e o guardião do amor que você carrega por Gabriel, todos os dias da minha vida. O salão ficou em silêncio absoluto. Até os garçons pararam seu serviço para testemunhar aquele momento. Aline, normalmente tão contida, não conseguiu conter as lágrimas que rolavam livremente por seu rosto. Quando chegou sua vez, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o cartão onde escrevera seus votos. Marcos, ela começou, sua voz falhando por um instante antes de se firmar. Você trouxe o sol de volta à minha vida quando eu achava que nunca mais sentiria calor. Você cuidou do jardim de Gabriel como se fosse seu, e cuidou do meu coração da mesma maneira. Eu prometo. Ela fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Eu prometo honrar o passado enquanto construímos nosso futuro juntos. Prometo rir com você nas manhãs de domingo e segurar sua mão nas noites difíceis. Prometo amar você com todo o meu coração, que agora sabe bater novamente. O padre sorriu quando anunciou que poderiam trocar as alianças. Marcos tirou do bolso um estojo de veludo azul, mas em vez de uma aliança comum, ele continha um anel de ouro com pequenas rosas esculpidas, idêntico ao que Gabriel desenhou uma vez em um cartão de Dia das Mães. Eu encontrei o desenho dele em seu diário, Marcos explicou em voz baixa, seus olhos brilhando. O ourives fez exatamente como ele imaginou. Aline não conseguiu conter um soluço ao deslizar a aliança no dedo de Marcos, um simples aro de ouro com uma única safira azul, a pedra do mês de nascimento de Gabriel. Quando o padre declarou-os marido e mulher, e Marcos a puxou para o primeiro beijo como casal, o salão inteiro irrompeu em aplausos. Mas o verdadeiro milagre, Aline sabia, não estava no casamento em si. Estava no caminho que os levará até ali, nas rosas que floresceram onde antes havia apenas espinhos, no amor que nascerá das cinzas da dor, na promessa de um novo começo que honraria o passado sem ficar preso a ele. Enquanto caminhavam pelo corredor central sob uma chuva de pétalas, de volta à vida que os aguardava, Aline apertou a mão de Marcos e sussurrou: "Obrigada por cuidar dos nossos jardins." E pelo brilho nos olhos dele, ela sabia que ele entenderá, não apenas as flores, mas tudo o que elas representavam. O salão do Copacabana Palace estava envolto em um brilho dourado, refletido pelos cristais dos lustres e pelo sorriso dos convidados. Aline e Marcos caminhavam de mãos dadas entre mesas decoradas com arranjos de lírios e rosas brancas, as mesmas flores que ele cultivara com tanto cuidado nos jardins da Mansão Castro. Mas nem todos os olhares eram de felicidade. No canto mais afastado, sentado sozinho em uma mesa perto da janela, Ricardo Castro, primo de Aline e ex-executivo da empresa da família, observava o casal com os lábios apertados. Seus dedos tamborilavam no tecido da toalha de linho, e a taça de champanhe à sua frente permanecia intocada. "Não parece um pouco apressado?" Ele murmurou para a mulher ao seu lado, Clarice, sua esposa, que apenas franziu os lábios em um sorriso forçado. "Deixa ela ser feliz, Ricardo. Depois de tudo o que ela passou. É exatamente por isso que eu me preocupo." Ele baixou ainda mais a voz. 3 anos desde que o Gabriel se foi. 2 anos desde que o Eduardo morreu. E agora, ela casa com o jardineiro. Clarice olhou para o noivo, que ria com genuína alegria enquanto abraçava os amigos. "Ele parece um homem bom. Ou um homem esperto." Ricardo não conseguiu disfarçar o tom ácido. Enquanto isso, no centro da pista de dança, Aline repousava a cabeça no ombro de Marcos, deixando-se levar pela melodia suave de Et Leste, cantada ao vivo por uma das divas do jazz brasileiro. "Você sente os olhares?" Ela sussurrou, sem abrir os olhos. Marcos puxou-a mais para perto, sua mão firme na cintura dela. "Sinto, mas não me importo." Ele inclinou-se para falar em seu ouvido. "O que importa é que você está feliz." Ela respirou fundo, sentindo o cheiro do seu perfume, algo simples, com notas de madeira e limão,
tão diferente dos amadeirados caros que Eduardo costumava usar. Estou. Mas então, um movimento brusco chamou sua atenção. Tia Aline. Uma voz jovem e cheia de energia cortou o ar. Antes que ela pudesse reagir, Luísa, sua sobrinha de 16 anos, filha de Ricardo, jogou-se em seus braços, quase derrubando os dois. A garota estava com os olhos brilhantes e as bochechas coradas. Você está linda. E o vestido? E o Marcos? Tudo é perfeito. Luísa soltou uma risada, segurando as mãos de Aline. Eu sabia que vocês iam acabar juntos. Eu vi desde o começo. Aline riu, afastando um fio de cabelo do rosto da jovem. Ah, é. E quando foi esse começo? Exatamente. No dia em que ele trouxe aquele lírio do jardim e você chorou. Luísa falou como se fosse óbvio. Ninguém faz a tia Aline chorar de emoção desde o Gabriel. O ar pareceu sair dos pulmões de Aline por um segundo. Marcos, percebendo, colocou uma mão protetora em suas costas. Luísa. Ele começou, com um tom de advertência gentil. Mas a garota já tinha virado para ele, os olhos cheios de determinação. Você vai cuidar dela, não vai? Porque se não cuidar, eu mesma vou atrás de você. Marcos sorriu. Sério. Prometo. Foi quando Ricardo apareceu atrás da filha, com uma expressão tensa. Luísa, não encha sua tia no dia do casamento dela. Ele colocou uma mão no ombro da garota, puxando-a para trás. Seus olhos encontraram os de Aline, e por um breve instante, algo pesado pairou entre eles. Está tudo bem, Ricardo. Aline forçou um sorriso. Luísa sempre me anima. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu. Parabéns, Aline. De coração. Apesar das palavras, havia uma reserva em sua voz. Quando ele se afastou, levando Luísa de volta à mesa, Aline sentiu o braço de Marcos envolver seus ombros. Ele está preocupado com você. Marcos observou. Ele está preocupado com o patrimônio. Ela respondeu, baixinho. Houve uma pausa. Então Marcos virou-se para encará-la, seus olhos verdes intensos. E você? Está preocupada? Aline olhou para ele, para as mãos calejadas que agora seguravam as suas com tanto cuidado, para os olhos que nunca mentiam. E, pela primeira vez naquela noite, sentiu uma pontada de dúvida. Não. Ela mentiu. Porque, no fundo, havia um segredo que nem mesmo Marcos conhecia. E ele estava prestes a vir à tona. A festa seguia em fluxo suave, com risadas, champanhe e o som de jazz preenchendo o salão. Mas Aline sentia um nó no estômago que nem mesmo a presença reconfortante de Marcos conseguia desfazer. Ela se afastou por um momento, dizendo que precisava retocar a maquiagem. No entanto, em vez de ir ao camarim, desviou-se para um corredor lateral, onde a música era apenas um eco distante. Foi então que ouviu vozes abafadas vindo de uma sala fechada. Você realmente acredita nessa história de amor? Era a voz de Ricardo, cortante. Cale a boca, Ricardo. Uma voz feminina respondeu. Clarice, mas com um tom que Aline nunca ouvira antes. Ela merece ser feliz. E se você fizer algo para estragar isso? Se eu fizer algo, você está cega, Clarice. Ou será que você também está envolvida nisso? Aline prendeu a respiração, aproximando-se silenciosamente. A porta estava entreaberta, e ela conseguia ver Ricardo com o rosto vermelho de raiva, enquanto Clarice cruzava os braços, impassível. Envolvida no quê, exatamente? Clarice perguntou, gelada. No sumiço do testamento. Ricardo explodiu, baixo, mas com intensidade. Eduardo deixou documentos. Clarice, eu sei que ele deixou. E agora, do nada, eles desaparecem, e minha prima casa com o jardineiro. Não é conveniente demais. O coração de Aline disparou. Testamento. Eduardo, seu falecido marido, nunca havia mencionado nada sobre mudanças no testamento. Pelo menos não para ela. Antes que pudesse ouvir mais, um toque suave em seu ombro a fez pular. Aline! Ela virou-se bruscamente, encontrando os olhos verdes de Marcos. Ele estava com uma expressão curiosa, mas não confrontadora. Está tudo bem,
Ele perguntou. Suave. Ela engoliu em seco, forçando um sorriso. Sim, só precisava de 1 minuto. Ele estudou seu rosto por 1 segundo, como se conseguisse ler cada pensamento turbulento em sua mente. Então, sem pressionar, ofereceu-lhe o braço. Vamos voltar. Luísa está pedindo para dançar com você. Aline assentiu, mas sua mente estava a milhares de quilômetros dali. O que Ricardo sabia sobre o testamento? E por que ele achava que Marcos tinha algo a ver com isso? O jantar que mudou tudo. De volta à mesa principal, Aline tentou manter a compostura, rindo das histórias dos amigos e brindando ao futuro. Mas sua atenção estava dividida entre os olhares ocasionais de Ricardo e o sorriso tranquilo de Marcos. Foi quando Luísa, sempre perspicaz, inclinou-se para ela e sussurrou. Tia, você tá estranha. O que aconteceu? Aline abriu a boca para negar, mas algo na sinceridade da sobrinha a fez hesitar. É só, muita emoção, Lu. Casamento, sabe? A garota estudou-a por um momento, então disse, baixinho, se for sobre o que o papai falou, não liga para ele. Ele só tá com medo de perder o que resta da família. O que ele falou, Luísa? Aline perguntou, tentando não parecer ansiosa. A menina hesitou, mas então murmurou. Ele acha que o Marco só casou com você por causa da herança. Mas eu sei que não é verdade. Aline sentiu um frio na espinha. Como ele chegou a essa conclusão? Luísa encolheu os ombros. Ele tá obcecado com os papéis que sumiram do escritório do tio Eduardo. Acha que alguém escondeu algo. Antes que Aline pudesse responder, um tilintar de copo chamou a atenção de todos. Era Marcos, de pé, com uma taça de champanhe na mão. Gostaria de fazer um brinde. Sua voz era calma, mas carregada de emoção. A Aline, a mulher mais forte que conheço, e a nova vida que vamos construir juntos. Os convidados levantaram suas taças, mas Aline mal conseguia respirar. Porque, naquele momento, ela percebeu uma coisa. Alguém naquela sala sabia mais do que estava dizendo, e ela precisava descobrir quem. O segredo no escritório fechado. A madrugada já avançava quando os últimos convidados se despediram. O Copacabana Palace agora estava silencioso, apenas iluminado pelas luzes suaves do lustre central. Aline, ainda vestida com seu traje de noiva, parou diante da porta do escritório particular de Eduardo, aquele que permanecerá trancado desde sua morte. Ela respirou fundo, os dedos tremendo levemente ao puxar a pequena chave que sempre carregava no cordão de prata, escondido sob o vestido. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? A voz de Marcos a fez estremecer. Ele estava parado a alguns passos de distância, o smoking levemente desalinhado, os olhos verdes mais escuros na penumbra. Preciso saber o que Ricardo estava falando, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Se Eduardo deixou algo importante aqui. Marcos não tentou dissuadi-la. Apenas assentiu e se aproximou. Então vamos juntos. A chave girou na fechadura com um clique audível. O ar que saiu do escritório era pesado, impregnado com o cheiro de papel envelhecido e móveis de couro. Aline acendeu a luz, revelando a grande mesa de mogno, as estantes repletas de livros de direito e finanças, e a cadeira vazia onde Eduardo costumava passar noites em claro. Por onde começar? Marcos perguntou, fechando a porta atrás deles. Aline foi direto à escrivaninha. Ele sempre escondia os documentos importantes no mesmo lugar. Ela pressionou um mecanismo oculto sob a gaveta superior, fazendo com que um compartimento secreto se abrisse com um leve estalo. Lá dentro, havia uma pasta de couro marrom, uma que Aline reconheceu imediatamente. O testamento. Sua voz saiu como um sussurro. Ela puxou o documento, abrindo-o com mãos que agora tremiam de verdade. Isso não faz sentido. Marcos inclinou-se para olhar. O que está escrito? Aline percorreu as páginas com os olhos, cada linha fazendo seu coração bater mais rápido. Eduardo alterou o testamento 1 mês antes de morrer, ela disse, atordoada. Ele deixou tudo para Gabriel. Uma pausa pesada pairou no ar. Mas Gabriel já havia falecido, Marcos completou, lentamente. Aline levantou os olhos, a confusão nítida em seu rosto. Sim,
E se o herdeiro principal morre, a herança deveria ir para mim. Mas aqui, ela apontou para uma cláusula quase escondida no final do documento. Ele especifica que, no caso de Gabriel não poder receber, os bens seriam administrados por um tutor designado. E quem é o tutor? Aline engoliu em seco antes de responder. Ricardo. O quebra-cabeça começa a se montar. Marcos afastou-se, passando uma mão pelo cabelo. Então é por isso que ele está tão interessado nesses documentos. Mas isso não faz sentido. Aline fechou o testamento com força. Eduardo nunca me mencionou nada sobre isso. E ele nunca confiou no Ricardo para administrar nem um cafezal, quanto menos a fortuna toda. Ela começou a revirar outras gavetas, procurando por algo, qualquer coisa, que explicasse a decisão de Eduardo. Foi então que Marcos parou diante de uma fotografia emoldurada na parede. Aline! Ele chamou, sua voz estranhamente contida. Quem é essa pessoa com o Eduardo? Ela se virou para ver a foto em que seu falecido marido aparecia ao lado de um homem mais jovem, ambos sorrindo em frente a um estádio de futebol. É o Sérgio, um antigo sócio dele. Por quê? Marcos não respondeu imediatamente. Seus dedos traçaram a moldura, como se tentasse decifrar um código. Por que esse homem, ele finalmente disse, veio me procurar há 6 meses. Disse que tinha uma proposta de trabalho. Um jardineiro para a mansão Castro. Aline sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Marcos virou-se para ela, seus olhos agora carregados de algo que ela nunca vira antes, dúvida, culpa. Aline, eu não te contei tudo sobre mim. Ela recuou um passo, o coração batendo forte. O que você está dizendo? Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, a porta do escritório se abriu violentamente. Ricardo estava parado no batente, o rosto pálido de raiva. Achei que vocês estariam aqui. Seus olhos pularam para o testamento nas mãos de Aline, e seu sorriso foi glacial. Ah, então já descobriram. Excelente. Agora me poupam o trabalho de explicar. Aline segurou o documento com mais força. O que você fez, Ricardo? Ele riu, um som sem humor. Eu? Nada. Foi o seu querido Eduardo que decidiu que você não merecia a herança sozinha. Mas agora... Seus olhos pousaram em Marcos. Agora as coisas ficaram ainda mais interessantes. Marcos moveu-se quase imperceptivelmente, colocando-se entre Aline e Ricardo. Chega, ele disse, a voz baixa mas firme. Ela já passou por bastante hoje. Ricardo estudou por um momento, então sacudiu a cabeça. Você é melhor ator do que eu pensava. O que você quer? Aline exigiu, a voz trêmula mas cheia de fogo. Ricardo sorriu. Só vim dar os parabéns pelo casamento. E lembrar que, com ou sem testamento, a verdade sempre aparece. E então, tão abruptamente quanto chegará, ele saiu, deixando um silêncio carregado atrás de si. Aline virou-se para Marcos, os olhos cheios de perguntas. Agora me conta a verdade, ela exigiu. Quem é você, realmente? Marcos hesitou, então respirou fundo. Eu trabalhei para o Sérgio, mas não como jardineiro. A confissão. O ar no escritório parecia ter se tornado mais pesado depois da saída de Ricardo. Aline ainda segurava o testamento com força, os dedos deixando marcas leves no papel envelhecido. Seu vestido de noiva, antes imaculado, agora parecia uma armadura desconfortável. Então vamos lá, ela disse, a voz surpreendentemente estável. Quem é você, Marcos? E por que o Sérgio te mandou para minha casa? Marcos não desviou o olhar, mas Aline percebeu a tensão em seu maxilar, a maneira como seus dedos se flexionaram levemente antes de se acalmarem. Eu era investigador particular. Ele começou, devagar. Trabalhava para o Sérgio há 5 anos, cuidando de problemas discretos da empresa. Problemas discretos. Aline cruzou os braços. Isso significa que você espionava pessoas. Ele não negou. Às vezes. Mas não foi por isso que ele me mandou até você. Uma pausa. Aline sentiu seu coração martelando contra as costelas. O Sérgio estava convencido de que Eduardo havia sido assassinado.
A declaração caiu como uma bomba no silêncio do escritório. Aline recuou um passo, como se as palavras a tivessem empurrado fisicamente. Isso é impossível, ela sussurrou. Eduardo teve um infarto. Os médicos confirmaram. Eu estava lá. Marcos fez um gesto lento com as mãos, como se tentasse acalmar um animal assustado. Eu sei. E a princípio, eu também não acreditei. Mas o Sérgio insistiu. Disse que Eduardo estava prestes a denunciar um esquema de desvio de verbas dentro da empresa e que ele tinha provas. Aline sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela se lembrou das últimas semanas de Eduardo, o jeito distante, as noites em claro nesse mesmo escritório, as chamadas telefônicas abruptamente interrompidas quando ela entrava no quarto. E o que isso tem a ver com você se infiltrar na minha casa como jardineiro? Marcos respirou fundo. O Sérgio queria que eu encontrasse as provas que Eduardo supostamente tinha. Mas depois... Ele hesitou, algo mais vulnerável passando por seus olhos. Depois eu te conheci. Conheci sua história. E tudo mudou. Aline riu, um som sem humor. Que conveniente. E quando exatamente você decidiu que estava apaixonado por mim em vez de apenas me investigando? Ela esperava que a pergunta o fizesse hesitar, mas Marcos manteve seu olhar firme. No dia em que você me mostrou o jardim de Gabriel. A memória atingiu Aline com força. Ela se lembrava daquele dia nublado, meses atrás, quando pela primeira vez levará Marcos ao canto mais afastado do jardim, onde as rosas brancas que Gabriel amava ainda floresciam. Lembrava-se de como ele ouvirá em silêncio enquanto ela falava sobre seu filho, sem pressa, sem pena, apenas presente. Você mentiu para mim, ela disse, mas a acusação já não tinha a mesma força. No início, sim, mas não sobre o que senti por você. Isso sempre foi verdade. Aline virou-se, caminhando até a janela. Lá fora, o primeiro raio de sol começava a clarear o horizonte. Seu casamento mal tinha durado uma noite e já estava envolto em segredos e mentiras. E agora? Ela perguntou, sem se virar. Você encontrou o que veio buscar? As tais provas? Não, mas acho que Ricardo sabe onde elas estão. Isso fez Aline se virar de volta. O que? Marcos apontou para o testamento que ela ainda segurava. Pense bem, Aline. Eduardo muda seu testamento um mês antes de morrer, deixando tudo para Gabriel, que já havia falecido. Isso não faz sentido, a menos que fosse uma mensagem, Aline completou, os olhos se arregalando. Algo que só eu entenderia. Seus olhos se encontraram no silêncio que se seguiu, a mesma realização atingindo-os simultaneamente. O jardim de Gabriel. Eles disseram quase em uníssono. Entre as rosas brancas. O céu ainda estava cinza quando Aline e Marcos atravessaram o jardim da mansão, o vestido de noiva dela arrastando-se sobre o orvalho da madrugada. As rosas brancas balançavam suavemente na brisa, como fantasmas acenando. Aqui, Aline guiou até o canto mais isolado, onde um pequeno banco de mármore estava escondido entre as flores, o lugar favorito de Gabriel. Ele passava horas sentado aqui, lendo. Marcos examinou o local com olhos treinados. Eduardo sabia disso. Claro, ele. Aline parou subitamente, os olhos fixos no banco. Espera. Ela se ajoelhou, ignorando a terra úmida que manchava seu vestido, e passou os dedos sob o assento de mármore. Um clique quase imperceptível ecoou quando ela pressionou um ponto específico. Meu Deus! Ela sussurrou quando uma pequena cavidade se abriu. Ele manteve o esconderijo do Gabriel. Dentro, um envelope amarelado esperava. Aline puxou com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Eduardo. Para Aline, se algo acontecer comigo, estava escrito. Quando ela abriu o envelope, uma fotografia caiu primeiro, uma imagem de Eduardo com Sérgio, claramente tirada às escondidas, onde ambos seguravam documentos com o logotipo da empresa Castro. Mas o que fez Aline engasgar foi o que vinha escrito atrás. Ricardo e o prefeito. Eles estão lavando dinheiro através da fundação infantil. Provei. Eles sabem. Cuidado. Marcos assobiou baixo. Isso explica tudo. Eduardo descobriu o esquema e foi morto por isso. E o testamento? Era um aviso.
Aline completou, os olhos marejados. Deixar tudo para Gabriel era sua maneira de me dizer para olhar aqui. Ela desdobrou a carta que acompanhava a foto. As palavras de Eduardo saltaram da página como um soco. Asterisco, querida, se está lendo isso, falhei. Ricardo não é quem pensamos. Ele e o prefeito desviaram milhões da fundação do Gabriel. Quando confrontei ele, riu na minha cara. Disse que eu nunca poderia provar nada. Mas eu provei. Eles vêm atrás de mim agora. Se algo acontecer, vá ao banco. Cofre 241. Senha nosso aniversário. Te amo. Cuide das rosas do nosso menino. Asterisco. O chão pareceu se mover sob os pés de Aline. Ela se agarrou a Marcos, que a segurou firmemente. Precisamos ir à polícia, ele disse. Não tão rápido. A voz cortou o ar como uma faca. Ricardo emergiu de trás das roseiras, um revólver prateado reluzindo em sua mão. Seu rosto, antes sempre tão controlado, estava distorcido por uma raiva que Aline nunca vira. Dê-me a carta, prima. Marcos colocou-se à frente de Aline. Não vai acontecer, Ricardo. Ricardo riu, um som sem humor. Romântico até o fim, jardineiro. Patético. Ele ergueu a arma. 2 casamentos terminados em tragédia. Que coincidência, não? Foi então que tudo aconteceu muito rápido. Um movimento entre as folhas. Um grito de pai, não. Luísa surgiu como um raio, jogando-se contra Ricardo no exato momento em que o tiro ecoou. O disparo atingiu o mármore do banco, estilhaçando um pedaço da homenagem a Gabriel. Ricardo, desequilibrado pela filha, caiu de joelhos. Luísa, o que você... Eu sabia, a garota gritou, as lágrimas escorrendo. Eu vi você naquela noite, com o prefeito. Você matou o tio Eduardo. O horror na face de Ricardo foi substituído por algo ainda pior, cálculo. Ele ergueu a arma novamente, mas Marcos já estava em movimento. O confronto durou segundos. Um tiro perdido. Um soco certeiro. Quando a poeira baixou, Ricardo estava imóvel no chão, a arma a metros de distância. E Marcos segurava Luísa contra seu peito, protegendo-a. Aline, ainda abraçando a carta do marido morto, olhou para o céu que clareava e pensou em Gabriel. E então, pela primeira vez em anos, sorriu através das lágrimas. Um mês depois, o jardim estava diferente. As rosas brancas floresciam mais vibrantes do que nunca, e um novo banco de mármore, com uma placa em homenagem a Eduardo e Gabriel, agora ocupava o centro do canteiro. Aline observava a cena da varanda, sentindo os braços de Marcos envolvendo-a por trás. O promotor ligou. Ele sussurrou em seu ouvido. Ricardo vai enfrentar pelo menos 30 anos. Ela assentiu, sem alegria, mas com uma paz que não sentia há tempos. E Luísa? Com a sua tia em São Paulo, longe de tudo isso. Aline virou-se nos braços dele, olhando profundamente em seus olhos verdes. E você? Vai continuar sendo meu jardineiro. Marcos sorriu, seu verdadeiro sorriso, sem segredos agora. Só se você me prometer uma coisa. O quê? Que vamos plantar novas rosas juntos, de todas as cores. E quando ele a beijou, Aline soube que, finalmente, depois de tantas tempestades, suas raízes haviam encontrado solo firme.